Queridos, hoje a Tiane está aqui para, juntamente com vocês, fazer a correção das atividades de revisão que está aí com vocês, tá bom? Para que na hora da prova vocês não tenham dúvidas, tá? E que nesse momento você também possa tirar alguma dúvida, algum questionamento que não foi bem esclarecido durante as aulas, tá? A gente vai fazer agora a nossa correção da revisão de redação e ortografia, tá? Tenho em mãos aí o material de vocês, o lápis, tudo, e estejam no local assim, bem silencioso, para que vocês possam acompanhar a nossa aula com bastante atenção. Vamos lá? A primeira questão pede que você leia o seguinte poema. Vamos lá. O Menino Azul. Quem escreveu esse poema foi Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois saíram pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Olha que interessante esse poema. Com base na leitura do poema acima, responda. Letra A. Retire do texto os versos que revelam como o menino acha que o mundo é. Lá no poema tem uma passagenzinha que mostra, né, que revela como é o mundo que ele imagina. Então, você vai colocar aí, ó. O menino acha que o mundo é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Na letra B, de acordo com o poema, qual é o nome do menino? Lá ela revelou o nome do menino, que ele é chamado de Menino Azul. Na letra C, pede que você diga quantos versos tem e o poema e quantas estrofes. Então, vamos retomar um pouquinho aqui a nossa estrutura do texto. Então, um poema, meus amores, ele é formado por versos, estrofes e rimas. Alguns casos não tem rimas, alguns poemas, mas a estrutura física dele é básica, é essa. Estrofes, versos e rimas. Então, o que seriam os versos do poema? Eu vou voltar aqui para você observar. Olha só. Os versos do poema se referem a cada linha que tem escrita no poema. Então, eu tenho aqui ó, uma, duas, então, todas essas linhas aqui são chamadas de versos. Quando eu junto aqui, ó, essas linhas, eu tenho uma estrofe. Então, a estrofe é um conjunto de linhas ou de versos, beleza? E a rima são aquelas palavras que, ao final, elas têm um sentido bem parecido, um som bem parecido. Quando eu digo passear, conversar. Então, eu tenho aqui duas palavras que rimam, beleza? Então, vamos aqui. A gente tem a pergunta, quantos versos tem esse poema? Você vai contar quantas linhas tem o poema e vai identificar aqui que nós temos 24 linhas. E as estrofes, que são ou os espaçamentos entre as linhas, né? Que tem, entre uma estrofe e outra tem um espaço, ou a junção das linhas, que são os versos. Então, nós temos o quê? 5 estrofes, tá? 24 versos e 5 estrofes aí nesse poema. Quem é a autora desse poema? Lá no início do texto também tem dizendo que é quem? A nossa amiga Cecília Meirelles. Muito bem. Na segunda questão, ainda falando sobre o poema, que é o Menino Azul, você vai dizer a questão, você vai assinalar aí o que está condizente com o que a gente leu. O menino, ele sabe ler e escrever? Ele não sabe ler? Só sabe ler ou só sabe desenhar? Lá no texto está dizendo, no finalzinho, né, que você deve enviar a carta, pois o menino não sabe o quê? Ler. Então, bote aí a resposta correta. Terceira, leia novamente o poema que a gente está falando e, retratado na primeira questão, escreva o endereço
do menino citado no poema, tá? Então, aqui, lá na primeira questão, que foi o que a gente viu, que é o menino azul, a gente vai ver lá no poema que tem um endereço, tá? Pedindo para que seja enviada uma cartinha para o menino azul. Então, a gente vai retirar de lá, ó, Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Esse é o endereço que tem lá do menino azul. É bem interessante esse endereço dele, né? Rua das Casas. Aí, abaixo eu mostro para vocês uma informaçãozinha ortográfica, né? Que diz assim, a letra S, quando ela aparece entre duas vogais, ela tem um som de Z. Geralmente, quando eu digo, ó, cheiroso, nós escrevemos com S, mas quando a gente pronuncia, o S ele fica entre duas vogais e ele tem um som de Z, o som sonoro. Aí, pede que você leia o texto agora em voz alta, tá, gente? Por favor, treinem bastante a leitura de vocês em casa. Leem vocês mesmos as suas atividades, leem vocês mesmos os textos que são passados a vocês, tá bom? Para que vocês possam melhorar cada vez mais a entonação, o ritmo e a sonoridade aí da sua leitura, tá bom? Visita ao jardim. Na casa de Maísa tem um jardim com rosas formosas. É de admirar tanta beleza. Maísa às vezes fica lá, observando os insetos e pássaros que pousam nelas. São tantos, borboletas, besouros, joaninhas e até beija-flores. Ninguém resiste ao jardim mais cheiroso da rua. Então, esse é o texto, né, que você vai ler e a partir daí a gente vai começar aqui a responder os questionamentos, que pede que você sublinhe, né, as palavras em que o S fica entre vogais. Eu já comecei aqui, ó, casa. Nós temos também Maísa. O que mais que você encontrou? Acertou se você disse rosas. Rosas também. Formosas. Nós temos também besouros. Nós temos também, olha só, resiste. Também nós temos cheiroso, não é? Olha só que interessante. E aqui em cima nós temos a palavra pousam. Então, todas essas palavras, elas são palavras em que o S está entre vogais e quando pronunciadas, ele tem o som de Z. Beleza? Então, vamos aqui. Aí, na próxima diz, copie de acordo com o número de sílabas as palavras abaixo. Aqui, como a gente já sublinhou no slide anterior, pede que você copie essas palavras. As palavras que têm 2 sílabas e as palavras que têm 3 sílabas. Bora lá? Você pode aqui, ó, selecionar casa, rosa, maíz e pouso. Quando a gente separa essas palavras, elas vão ter 2 sílabas, tá? Então, como foi pedido aqui. E aqui, quando a gente separa essas palavras, nós vamos ter 3 sílabas, certo? Formosas, besouros e cheiroso. Confiram aí direitinho, tá, meus amores? A quinta questão pede que você leia o poema abaixo para que a gente possa também responder aos questionamentos. Diz assim, ó, pessoas são diferentes. Olha que interessante. São 2 crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São 2 crianças lindas, mas são muito diferentes. Completando versos. Agora que você já leu o poema, pessoas são diferentes, pense em 2 amigos que são muito diferentes e complete o poema abaixo. Eu amei essa questão, porque você vai estar aí, ó, fazendo a comparação de 2 amigos seus que você ama de forma igual, mas que eles são totalmente diferentes nas características, né? Vamos lá. Eu fiz aqui os meus amigos, tá? Essa é uma resposta pessoal que você também pode fazer aí do jeito que você achar melhor, contanto que siga aí as instruções. São eles, eu botei o João e a Maria, que são os meus 2 amigos, mas são muito diferentes. João e Maria são bem diferentes. Uma ou um é bagunceiro
E a outra é organizada. Olha, já começou a diferença. Um é todo organizado e a outra é bagunceiro. Uma anda descabelada e o outro anda todo penteado. Um deles usa aparelho nos dentes e o outro tem os dentes brilhantes. Um gosta de salgados e o outro gosta de doces. Um tem cabelos loiros e o outro cabelos pretos. Não quero que sejam iguais, pois nunca poderiam. São dois amigos que alegram a minha vida. Olha só, tá? Você vai fazer essas respostas aí de forma pessoal, da maneira que você achar melhor para diferenciar os seus amigos. Pode ser na cor da pele, pode ser no tamanho dos cabelos, na cor dos cabelos, dos olhos. Então, tem várias maneiras de você diferenciar os amigos. A sexta questão diz: leia o texto a seguir, circule as palavras escritas com S, que tem um som de Z, e em seguida escreva-as abaixo. Bora lá. A borboleta e o besouro. Como eu havia falado anteriormente, não deixem de ler os textos vocês mesmos, tá bom, meus amores? Treinem bastante a leitura de vocês, porque aí vocês vão estar compreendendo melhor o que vocês estão fazendo. Uma borboleta de asas coloridas vivia de flor em flor no jardim da casa de Dona Elizabeth. Veio um besouro e pousou na rosa. Ela desejou que o besouro caísse na roseira, mas ele abriu suas asinhas pretas e começou a zumbir. Psss. A borboleta, assustada, voou para uma margarida e ficou lá quietinha, quietinha, até o besouro ir embora. Então, aqui nessa questão, pede que você circule as palavras que têm o S entre vogais e tem o som de Z. Então, é um pouquinho diferente da outra. Eu coloquei aqui, ó, asas, casa, Elizabeth. O que mais que vocês puderam encontrar aí, de acordo com o que a gente estudou? Eu coloquei também, ó, besouro. Nós temos também pousou. Nós temos também rosa. Desejou. Aí repete aqui o besouro, não circulei, roseira. Nós temos também asinhas, tá? E aqui eu coloquei todas as palavras que eu circulei. Vou voltar aqui para vocês entenderem, ó. Primeiro eu circulei as palavras no texto, que são escritas com S, mas que tem o som de Z. E depois eu coloquei as aqui, ó, como pediu lá a questão. Asas, casa, Elizabeth, besouro, pousou, rosa, desejou, roseira e asinhas, tá? Conferiu aí? Tudo certinho? Vamos prosseguir. Após a leitura do poema abaixo, encontre as palavras que rimam e façam o que se pede. Mais uma estrutura aí do nosso texto, que é do nosso gênero textual poema. Versos, estrofes e também agora a gente vai ver as rimas. Eu falei a vocês que rimas, né, são aquelas palavras que, quando pronunciadas ao final, elas têm o som parecido. Avião, cão, deixa eu ver o que mais, João, certo? Então, todas essas palavras que têm esse som no final bem parecido quando pronunciadas, eles são rimas. A foca. Esse é o poema que nós vamos ler, e é de Vinícius de Moraes. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Então, esses são os versos do poema. Ainda diz assim, ó. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Então, pinte no poema as palavras que rimam. Eu vou voltar aqui no poema, ó. Eu aqui circulei, né, as palavras que rimam. Ficar feliz rima com no seu nariz. Então, feliz, nariz. Notem que elas têm a mesma terminação e, consequentemente, o mesmo som final. Feliz, nariz. Bater palminha. Usar uma sardinha. Então, palminha, sardinha. São as palavras que rimam aí no nosso poema. Aí, ó, briga. Também rima com barriga, certo? Então, e no caso, vocês vão pintar, tá? A tia não pintou aqui, mas vocês vão em casa fazer a pintura dessas palavras. Escreva outras palavras que rimam com aquelas que você pintou no poema.
Eu pintei feliz, nariz. Aí eu completei com a próxima, que é chafariz. Então, você também aí de casa pode pensar em outra palavra. Palminha, sardinha, eu coloquei pedrinha. Olha aí que interessante. Briga, barriga, eu botei a briga. Então, nessa questão aqui, meus amores, você vai colocar uma nova palavra que rima com aquelas que vocês pintaram lá no texto, tá bom? Vamos à próxima. A 8ª questão é uma produçãozinha que vocês vão fazer, tá certo? A Tiane só vai ler aqui e vocês vão fazer a produção aí da forma que vocês acharem melhor. Para você, a casa do vizinho é melhor que a sua? E para o vizinho, a sua casa é melhor que a dele? Leia o poema abaixo e crie novos versos, dando continuidade a ele. Use a sua imaginação e não deixe de caprichar na letra, tá? O poema é Casa do Vizinho, de Rosiana Murray. Diz assim, ó. Na casa do vizinho, a comida é mais gostosa. A mãe é menos chata. Tudo tem outro encanto e sabor. Na casa do vizinho, tudo é mais bonito. Até a gente, quando se olha no espelho, se acha diferente. Na casa do vizinho, então, você vai dar continuidade. Que interessante é esse texto. Como é a casa do vizinho? O que é que você acha que tem de bom lá na casa do vizinho que não tem na sua? Complete aí o poema, tá bom? Falando o que é que você acha de bom que tem na casa do seu vizinho. Meus amores, bom estudo para vocês. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. E até a próxima, tá? Boa prova para vocês. Um beijo.